Olá, tudo bem? Vem comigo na instrumentação de cirurgia oftalmológica e hoje nós vamos de calásio. Hoje eu vou tirar as principais dúvidas dessa cirurgia. Estou aqui no meu estúdio, na minha escola de instrumentação e nós vamos estar compartilhando com vocês como que é essa instrumentação do início ao fim. Então, uma coisa que é interessante nós entendermos, eu sempre digo, é a questão do método PAC. O que é o método PAC? Então vamos comigo aqui por gentileza. Então, primeira coisa, o método PAC, que é o pensar, o P de pensar, o A de antes e o C do cirurgião. Ou seja, o instrumentador tem que ter com isso muito em evidência. Nós vamos começar a cirurgia, já está programado, nosso paciente já está organizado. Então o instrumentador chegar um pouco mais cedo. Tom, quanto tempo? 30 minutinhos a 1 hora antes. Organizar todo o centro cirúrgico para quando o cirurgião entrar, tá tudo certinho. Então isso é você entender que a nossa profissão como instrumentador tem que ter a proatividade. Ou seja, adiantar os passos para que realmente a cirurgia seja excepcional. É tão bom quando você inicia uma cirurgia e durante todo o procedimento cirúrgico, intraoperatório, nós temos ali todo o cuidado de fazer a melhor instrumentação possível. E o instrumentador que entende isso, utiliza o método PAC em todos os procedimentos. Outra coisa importante é nós termos uma rotina cirúrgica. Eu sempre digo isso nos meus treinamentos sobre a rotina. Quando eu tenho uma rotina, eu tenho um checklist. E esse checklist ele é seguido tanto no início, meio e fim. Então, IMF, início, meio e fim. Por que início, meio e fim? Se eu sigo todo o procedimento passo a passo, início, meio e fim, vai ser muito difícil acontecer alguma falha, durante a minha instrumentação, alguma falta de material e assim por diante. Então eu quero te convidar, a estar conosco aí, seguindo todos os nossos conteúdos e aproveitar que você está aqui comigo para aprender instrumentação, já dá aquele like, já deixa aquele joinha, já se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo aí sobre instrumentação de oftalmologia, tá bom? Sem perca de tempo, vamos pro vídeo? Então, vamos começar a instrumentação na cirurgia de calásio. Deixa aqui comigo, por gentileza, deixa eu apagar aqui para melhorar para vocês, para a gente ter uma sequência. Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar na cirurgia de calásio? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, eu já instrumentei, não instrumentei, é a primeira vez. Ô Tom, que bom que você está fazendo esse vídeo. Então deixa no comentário aqui, que ajuda muito a nós entendermos e produzirmos conteúdo de qualidade para vocês. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é um pouquinho de anatomia. Então, se a cirurgia de calásio, aonde que ela é feita? Então, nós temos a pálpebra aqui do nosso paciente e por algum motivo criou-se aqui um alvéolozinho, um carocinho, um tumorzinho de pálpebra, e o cirurgião precisa fazer a retirada desse carocinho. E quando ele vai retirar esse carocinho, nós precisamos entender que a gente precisa levar esse paciente para o centro cirúrgico, e no centro cirúrgico é realizado esse procedimento. Aí onde nós entramos em organizar toda a nossa mesa de instrumentação. Aqui eu tenho uma mesa Maio, deixar a maca pronta, ou seja, a mesa cirúrgica pronta, para que nós possamos colocar esse paciente e realizar o procedimento. Então, entendendo, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a anatomia básica, é importante você entender, até para você saber em qual parte do olho vai ser realizado o procedimento, e em cima disso, você montar todo o instrumental em prol daquela cirurgia. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, vamos lá, anota a rotina aí. Então, PAC, então eu vou me organizar, deixar tudo pronto, Cirurgião entrou no centro cirúrgico, minha mesa já está organizada, material e assim por diante. Segundo, ter uma rotina. Nessa rotina, eu tenho que ter o
IMF. Tom, o que é isso? Saber que durante todo o meu procedimento eu tenho que entender que ele vai ter início, meio e fim. Em cima disso, eu sempre gosto de pontuar sobre os tempos cirúrgicos, ou seja, toda cirurgia tem os seus tempos. Então, olha, tem um vídeo aqui também falando sobre tempo cirúrgico, né? Saber que vai ter o início, vai ter ali a exerese, ou seja, retirada do tumorzinho, no final vai ter o curativo, vai ter a síntese. Então, tudo isso aí eu não vou pincelar nesse vídeo, eu tenho um card aqui que fala sobre isso. Entendendo isso, quarto, eu vou entrar no meu procedimento cirúrgico de verdade. Então, primeira coisa, colocar meu paciente na sala, né? Então, eu vou trazer esse paciente que já realizou o quê? Então, vamos lá comigo aqui. Então, meu paciente fez a consulta. Depois que ele fez a consulta, ele fez os exames. Depois dos exames, ele fez um retorno com o médico. Depois que ele fez esse retorno, ele fez o planejamento cirúrgico. E depois ele foi marcado a sua cirurgia. Então, isso aqui é ambulatório. Então, o paciente chegou, ele fez a sua consulta, né? Doutor, olha, eu estou com um carocinho aqui no olho e eu queria saber se isso eu posso retirar. Aí o doutor vai fazer toda a consulta, vai fazer os exames necessários, exames pré-operatórios. Fez exames pré-operatórios, ele faz um retorno. O médico, no retorno, faz toda a programação cirúrgica do paciente. Ó, ô seu José, sua cirurgia foi marcada para tal dia, nós vamos realizar isso no centro cirúrgico do hospital tal, ou no meu centro cirúrgico, não importa onde ele vai fazer, mas eu sei que ele vai operar aquele dia. E aí ele chega hoje, no dia da sua cirurgia, que é o que nós vamos instrumentar aqui, e vai entrar para o centro cirúrgico. Primeira coisa que é importante, né? Esse paciente tem que estar o quê? Paramentado. Então o paciente vai chegar, eu sempre digo que aqui é o zero adorno. Então meu paciente ele vai chegar, vai tirar ali, entrar, né, pela entrada dos pacientes no centro cirúrgico, e ali ele vai colocar gorro, ali ele vai colocar o avental, ali ele vai colocar um propé, vai tirar todos os adornos e é encaminhado para o centro cirúrgico. Chegou no centro cirúrgico, ele vai o quê? Deitar na maca, observa aqui, todo paciente vai estar deitadinho, posição, aí é onde que nós entramos, entender o meu sexto passo aqui, a posição que esse paciente tem que estar. Deixa eu perguntar para vocês, qual que é a posição cirúrgica que o paciente é colocado para realizar o procedimento de calásio? Hã? Me diz aí. Então, ó, nós estamos falando aqui sobre calásio. Qual que é a posição cirúrgica que nós colocamos o paciente para realizar a cirurgia de calásio? Me diz aí. Coloca aqui nos comentários, hein? Vou ficar esperando para saber se você vai acertar essa ou não. E aí? Vamos lá? Colocaram? Então vamos continuar o vídeo. Posição dorsal. Então vou colocar meu paciente na posiçãozinha dorsal, cabecinha elevada, braço muito bem, né? Eu digo sempre, né? Confortável, para que o procedimento seja o melhor possível. Então aqui na posição dorsal, horizontal. Anotou essa? Quem acertou aí, hein? Me diz aí. Então, ó, colocou na posição dorsal, muito bem, vamos continuar. Feito isso, o meu paciente vai iniciar o procedimento cirúrgico. Depois que o paciente está deitadinho, entra-se a equipe médica para quê, Tom? Para que comece o procedimento cirúrgico. Então, agora aqui, o nosso cirurgião vai fazer o quê? A anti o quê? Hã? Diz aí. Antisepsia. Fez a antisepsia, nós vamos para o próximo passo. E aqui já entra a instrumentação cirúrgica, turma. Entender sempre que nós temos início. Então, no início, tem como eu colocar um paciente, já cortar ali, já fazer esse exame. Não, tem que preparar esse paciente. Então, ó,
Eu sempre digo que o pensar antes do cirurgião, o método PAC, é você começar a compreender isso. É você começar a entender que o procedimento não é só entregar a pinça. Seria tão fácil chegar aqui, ó. Não é só isso. É você ter uma preparação, é você conhecer do procedimento, por isso tem que saber um pouquinho de anatomia, saber aonde vai ser realizado o procedimento. No caso aqui nós estamos falando de calásia, vai ser aqui na pálpebra, mas se por acaso fosse uma cirurgia de retina, então o paciente ia trabalhar na parte do vítreo aqui. Se fosse um paciente que ia fazer uma cirurgia de catarata, então a gente utilizaria aqui o cristalino. Então tudo isso é importante para você começar a entender os processos cirúrgicos, as técnicas utilizadas, o gostinho do seu cirurgião. Eu digo muito, né? Todo cirurgião tem o seu traquejo, né? O seu trejeito ali. Todos gostam, né, de uma forma, de um lado ficar no microscópio, eles gostam do lado de receber o material, eles gostam de ficar confortável durante o procedimento. Então isso é muito importante você entender. Quando nós entendemos isso, a coisa acontece. Você se torna um dos melhores instrumentadores para aquele cirurgião, porque você conhece ali toda a rotina dele. Então vamos lá, seguindo. Se meu paciente fez a antisepsia, qual é o próximo passo? 8º, colocar os campos. É a hora que eu vou preparar o meu paciente ali, colocar o campo estéril, proteger o paciente, para que nós possamos iniciar o procedimento cirúrgico. Dentro disso, meu paciente está preparado e aí eu vou só entregando ali todo o material de rotina para que o meu paciente seja operado da melhor forma possível. Bem, beleza? Então, ó, coloquei os campos. 9. Eu vou fazer a anestesia desse paciente. Fiz a anestesia, eu utilizo algumas pinças. Então agora eu quero que você venha para cá, para a minha mesa cirúrgica, porque eu quero te mostrar como que funciona essa instrumentação, tá bom? Vem comigo, por gentileza. Então aqui, ó, nós temos a nossa mesa cirúrgica. Então a primeira coisa, eu tenho que ter uma caixa de calásio. Então, tendo uma caixa de calásio, eu vou ter todo o meu material necessário para essa cirurgia. É importante também eu ter uma tesourinha forte, uma tesoura de íris, as seringas dispostas, né? Uma seringa de 1 ml, de 3 ml, de 5, ou a critério do cirurgião. É importante ter um bisturi ou um passarinho, que vocês vão conhecer na nossa aula de instrumental, ou um bisturi bipolar, está na mesa também. Uma pinça de antisepsia, né? Pode ser um Kelly, peão, e pinça para asepsia que você tem no serviço. Uma cuba com o antisséptico, cotonete e gases. Além disso daqui, você vai precisar ter também o campo, né? O campo para você poder proteger o seu paciente. Então, tudo na mesa, a gente inicia o procedimento na instrumentação, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, dando continuidade, turma. Então, ó, lembra? Colocar o campo no paciente. Então, deixa eu pegar um campo aqui para a gente poder colocar. Então, uma coisa importante, vai fazer uma merchandising aqui, nós somos Protidesk, hein? Então, ó, o campo vai estar estéreo, sendo aberto pelo nosso auxiliar para colocar. Aqui eu estou com o meu cirurgião, ele vai fazer todo o procedimento cirúrgico. Então, sempre, né, o cirurgião vai estar na cabeça do paciente, e o cirurgião na cabeça aqui do paciente com o microscópio, nós temos que entender que temos que ter um posicionamento aqui para instrumentar. Não importa se você vai ficar de lado, não importa se você vai ficar de frente para o cirurgião ou atrás, o importante é você entregar esse material no tempo hábil. Então, por exemplo, vai estar aberto aqui para o nosso auxiliar, né? Então nós temos um campo. O que é importante aqui? Lembra que eu falei para vocês? Então, ó, paciente decúbito dorsal, paciente feito a antisepsia. Então vamos lá. Então vou fazer a antisepsia, vou deixar meu campozinho aqui do lado. Vamos deixar ele aqui do lado para mostrar, né? Então, ó, vou fazer a asepsia, tá aqui o material. A minha cirurgia não é de calásio, então eu tenho uma caixa de calásio aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Na caixa de calásio, nós temos uma pinça de calásio. É importante deixar uma tesourinha de conjuntiva. Um porta-agulha, vai que precisa fazer algum pontinho nesse paciente.
um cautério passarinho, sempre bom deixar aqui. Cautério elétrico, né? Bipolar, importante. Uma pinça de conjuntiva sem dente. Uma pinça de conjuntiva com dente. Então nós temos aqui, ó, pinças de conjuntiva. Temos também, já deixei organizadinho aqui, ó, um cabo de bisturi com uma lâmina e uma cureta, ó, para o procedimento. Então eu fiz isso, vou colocar do ladinho aqui para ficar melhor para vocês. Eu tenho a minha mesa pronta. Então vamos dar uma olhada aqui novamente. Estou aqui e vou começar a instrumentar. Então eu organizo sempre a minha mesa. Então está organizadinha. Então eu tenho minhas pinças para realizar a cirurgia de calazes, pinças auxiliares, gases, cotonete, a minha pinça, né, a minha cuba redonda com uma pinça, com uma gás para fazer antisepsia, o meu campo, as seringas necessárias. Então vamos iniciar. Antisepsia. Então agora que entra a instrumentação. Então se eu estou aqui do meu lado do cirurgião, nunca vou entregar de forma que ele vai, ó, tá errado. Então, tenho que entregar da forma que ele já receba fazer o procedimento. Então, recebeu, ele vai fazer a antisepsia. Fez essa antisepsia, nós vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Não é a colocação dos campos? Eu pego de volta, já coloco aqui, ó, do ladinho, e eu vou para os campos. Aqui eu sempre gosto de dar uma dica. Então, se eu vou entregar isso para o meu cirurgião, eu não posso pegar no lugar que vai atrapalhar ele. Então eu tenho que segurar o meu campo numa posição que vai ficar confortável para ele. Então eu venho aqui, ó, na mão que ele vai colar, eu já coloco, e na outra um cotonete. Agora imagine se eu atrapalho todo o cirurgião, vou pegar aqui, ó, vou dar aqui, ó, agora eu vou corrigir isso. Então meu cirurgião vai colar com a mão esquerda o campo e vai utilizar na mão direita o cotonete. Então, ó, eu seguro na lateral, saio, ó, segurei na lateral, dei o campo, saio de cena e ele vai colar. Então, ó, colou. Quando ele cola, ele vai fazer essa preparação. O que eu sempre digo, né? Nessa preparação aqui, você pode estar auxiliando o seu cirurgião. Então, ó, você vai ajudar ele a colocar o campo para ele preparar esse paciente. Fez isso, nós vamos para continuar essa cirurgia. Ele tem que preparar ali o campo. Então, para preparar, vamos imaginar, ele não tem que cortar? Então, nós vamos agora abrir esse campo fenestrado para que realmente ele possa ali colocar, né, ou o afastador e preparar esse olhinho para fazer o calastro. Então, eu vou entregar uma tesoura para ele. Então, a mesma coisa, ó, nunca entregar da forma de atrapalhar esse cirurgião. Então, eu pego no posicionamento, já levo na posição de uso, saio de cena, para que ele realmente faça o procedimento. Então, ele vai abrir ali o campo e dar continuidade. Fez isso, nós vamos aqui, ó, fez a antisepsia, colocou os campos, agora ele vai pro anestésico. Então, pro anestésico, importante, se ele usa uma seringa de 1 ml, de 3, não importa, deixa preparadinho, você já tem a rotina dele. Então, aqui, ó, peguei aqui meu anestésico e já vou entregar. Então eu recebo aqui, ó, a pinça e já vou dando continuidade. Se ele utiliza aqui ou uma pinça ou um cotonete, eu já entrego na mão. Ó, entreguei, saí de cena para ele realizar aquele procedimento. Então ele vai fazer toda a anestesia. Fez a anestesia, as infiltrações que a gente coloca, ele vai fazer as incisões para quê? Para que realmente possa... Então vamos lá, ó. Então está anestesiado, 10º, ele vai fazer as incisões. Nesse caso aqui, a maioria dos nossos cirurgiões utiliza o quê? Ó, se você observar aqui, um cabo de bisturi, então aqui eu tenho um cabo de número 3, e utilizo uma lâmina. Se você observar aqui, ó, tem aqui, ó, 15, dá para você observar aqui na gravação. E quando eu vou entregar, posso entregar de qualquer forma? Não, eu posso acontecer um acidente. Então, ó, eu pego minha mão, coloco por cima do meu cabo de bisturi e entrego para o meu cirurgião. E ali ele vai dar a sequência. Então vamos lá? Então, ó, vou colocar uma pinça auxiliar, pinça com dente na mão esquerda, venho com o meu cabo, entrego, e ali ele vai realizar toda ali as incisões necessárias para realizar o procedimento. Fez a incisão, tá sangrando, né? Tá tendo ali, tem que fazer hemostasia. Então, ó,
você auxilia ali para durante o procedimento. Muitas vezes você pega esse cabo normalmente de bisturi, entrega um cotonete para ele, assim por diante, e aí vai tendo a sequência cirúrgica. Eu sempre gosto de deixar a mesa na forma que ele vai estar utilizando. Então você percebe que ele foi fazendo as incisões, eu já vou tirando de cena aqui as pinças. Ah, precisou fazer um reparozinho para tesoura, uma pinça, a mesma coisa, ó, entreguei, sai de cena e ali ele está trabalhando. Está tirando ali o calazo, tirando aquele carocinho, e aí, pronto, deixou ali. Ah, esse calazo era na pálpebra e aí não era só um verruguinho ali, um tumorzinho de pálpebra, era calazo mesmo. Então ele tem que utilizar as pinças de calazo. Então com as pinças de calazo, o que nós primeiro ele fez? Ele fez a incisão, então ele abriu, então vem aqui comigo. Eu estou aqui, ó, aqui está a pálpebra, aqui está o carocinho, então ele precisa virar essa pálpebra aqui. Aí ele utiliza a pinça de calazo para virar essa pálpebra. Então ele vai preparar, ou seja, isso aqui vai ser lembra que a gente na instrumentação usa os afastadores para expor aonde tem a lesão, aonde tem ali realizar o procedimento? No calazo tem uma pinça específica, ó, se você observar aqui, tem uma pinça específica para a cirurgia de calazo. Então aqui ele vai fazer a exposição da lesão para poder realizar o procedimento. Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Pincinha de calazo, ele vai colocar na pálpebra, vai expor. Fez isso, aí que entra onde? Como está exposto, eu entrego aqui o cabo de bisturi com a lâmina para ele abrir ali aonde ele vai estar aquele carocinho, ou seja, eu estou com a pálpebra exposta, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma incisão. Então aqui está a pálpebra, ó. Virou com a pinça de calazo, vou desenhar a pincinha de calazo aqui, ele vai fazer uma incisão. Fez a incisão ali, com o cabo eu pego de volta, coloco na minha mesa, aí ele vai usar uma cureta. Então aqui, ó, eu tenho uma curetazinha para poder fazer o quê? Fazer toda ali a drenagem ali daquele carocinho e assim por diante que é o calazo. Então, ó, fez a drenagem e tal, muito bom, sempre bom pegar ali um cotonete para ele poder ir secando. É importante também ter uma pinça auxiliar para que ele possa ali ir ajudando no procedimento. Então isso é conduta médica, tá? Fez toda a curetagem do calazo, ele tem que retirar a cápsula. Então, o que significa isso? Então, imagine comigo aqui, ó. Eu tenho o carocinho aqui, que é o calazo, ele é envolvido por uma cápsula. Então, o que ele faz? Ele tira, ele abre, lembra que ele fez a incisão? Então, ele fez a incisão, então aqui ele fez a curetagem, tirou toda aquela secreção que estava dentro ali daquela bolsinha. Então aqui, ó, tirou. Aí agora ele tem que tirar isso aqui, ó, a cápsula. Para tirar a cápsula, vem comigo. Se ele vai fazer a dissecção, você vai cortar, você vai pinçar, o que eu tenho que colocar na mão dele? Então, ó, vou pegar uma pinça com dente, então uma pinça de conjuntiva com dente, entrego na mão, uma tesourinha para ele poder fazer isso. Então agora, lembra comigo, ó. Então ele fez a incisão, 11, fez a curetagem, né, todinha ali daquela lesão. Depois disso, ele faz o quê? Diz aí pra mim. Coloca aqui nos comentários. Retirou a cápsula, então ele fez a curetagem. Vamos aqui, ó, 12. Fez a retirada da cápsula. Fez a retirada, qual seria o próximo passo agora? Diz aí pra mim. Então imagine, você está ali no procedimento cirúrgico, pensa comigo, ó, pensar antes cirurgião. Se ele está fazendo incisão, se ele está cortando, o que vai acontecer? Vai sangrar. Então é feito o quê? A hemostasia. Nesse momento, a hemostasia, pode-se utilizar, né, um bisturi aqui, ó, um cautériozinho que a gente chama, né, de passarinho, para ele poder realizar, ou um bisturi elétrico, para que ele possa realizar ali toda a hemostasia, um cotonetezinho compressivo, beleza? Fez isso? Então, ó, vai usar o bisturi, entrega o cirurgião, ele vai estar usando ali, ó, o cautériozinho, vai cauterizar aqueles vasos, vai parar o sangramento. Fez isso, nós já vamos para a parte final da cirurgia, que é o quê? Então, depois da retirada da cápsula, então, ó, 13, hemostasia, fez a hemostasia, 14,
nós vamos para... Lembra dos termos cirúrgicos que eu comentei com vocês? Aqui nós estamos falando de síntese. Coloque aqui nos comentários, o que é síntese para você? Você ouviu falar em síntese? O instrumentador cirúrgico tem que conhecer muito bem os tempos cirúrgicos. Então ele vai fazer a sutura. E ali ele vai utilizar, né, um fio mononylon, pode estar dizendo um nylon 6, um 8. Então é a preferência do cirurgião. Fez isso, eu vou precisar ter o que na mesa? Ó, por isso que é bom deixar um porta-agulha. Então a mesma coisa, vou entregar aqui uma pinça do meu cirurgião, vou entregar o meu porta-agulha com o fio. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a montar o porta-agulha no fio, né? Colocar ali na agulha da forma correta para que você possa entregar para o cirurgião. Então, ó, entreguei, ele vai fazer a sutura, ou seja, vai fazer a síntese. Já estou partindo para o final do meu procedimento. Colocou 15. Eu vou fazer o meu curativo. Fez meu curativo, isso é importância. Peguei aqui de volta, deixei aqui do ladinho, vou para o meu curativo. Então ali ele vai preferir, vou colocar um colírio, vou colocar uma pomada, isso é a opção, né? A maioria do cirurgião vai colocar uma pomadinha, a pomada, então ele vai tirar o campo, tirou o campo, ó, nosso cirurgião está aqui tirando o campo, vou dobrar uma gazinha, vai colocar a pomada, vai fazer o curativo e pronto! A partir desse momento, o meu paciente já está finalizado o seu procedimento, aí é onde entra o instrumentador, né? Fazer toda a organização da mesa, pegar esse material, descartar os perfuros cortantes no local certo, pegar esse material, acondicionar, mandar para a CME, a CME vai fazer, ou o instrumentador mesmo, né? Faz todo esse cuidado, essa limpeza e higienização, manda para a esterilização e que venha os próximos procedimentos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido muito didático para vocês. Tem muito vídeo no canal, quero convidar você a curtir, assistir os nossos vídeos e não esquecer de dar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você receba outros vídeos, outros passo a passo de cirurgias oftalmológicas, tá bom? Um abraço e até a próxima aula!